ao Viver Sustentável. O programa de hoje tratará dos seguintes temas: desenvolvimento de uma vacina para controlar a pressão alta, acordos climáticos, novo modelo de turbina eólica, a nova legislação sobre biodiversidade, mercado de matérias-primas recicláveis. A sustentabilidade consiste em um olhar que contemple simultaneamente as variáveis ambientais, econômicas e social, notadamente a qualidade de vida das pessoas. E a primeira boa notícia do programa de hoje é para quem sofre de hipertensão. No futuro, essas pessoas poderão livrar-se da obrigação de tomar comprimidos diários. Quem nos fala sobre isso é o professor agrônomo e deputado federal Mendes Tame. Olá, professor. Olá, Eria. Realmente é uma boa notícia, porque milhões de pessoas sofrem no Brasil e no mundo de hipertensão e precisam tomar medicamentos diários. Os cientistas estão desenvolvendo uma vacina capaz de controlar a pressão arterial por 6 meses, diminuindo com isto os efeitos colaterais de ter que tomar um remédio diário para combater esta doença de risco. Trata-se de uma vacina de DNA que tem como alvo um hormônio, a angiotensina 2, que provoca um aumento da pressão ao contrair os vasos sanguíneos. A estratégia foi testada em ratos que receberam 3 doses da imunização, com intervalo de 2 semanas. Segundo os pesquisadores, a vacina não apenas diminuiu a pressão sanguínea por até 6 meses, mas também reduziu os danos ao tecido do coração e dos vasos sanguíneos associados à hipertensão. Uma alternativa como esta é muito aguardada pela comunidade médica, pela dificuldade dos pacientes em aderir ao comprimido diário. Dados mostram que no Brasil, 80% dos hipertensos estão fora da meta de controle, ou seja, tomam o remédio irregularmente ou na dosagem equivocada. Segundo cardiologistas, entre os fatores que contribuem para a falta de adesão às drogas diárias está o fato de que a hipertensão é geralmente assintomática. Não há sintomas. Com isso, o paciente não sente nada e não vê, dessa forma, a importância de se tomar o remédio diariamente. Pesa também o fato de o tratamento ser crônico e poder continuar ao longo de toda a vida. Existem também crendices acerca dos medicamentos. Um homem teme que o remédio interfira no desempenho sexual, enquanto que a mulher tem maior aderência ao tratamento, mas teme ganhar peso ou alterações de pele. Segundo o cardiologista Roberto Calil, a hipertensão é uma doença muito grave que mata ou que traz consequências gravíssimas para o coração, para o cérebro e para os rins. Meu nome é Rodrigo, estudo meteorologia e gostaria de saber, vários especialistas estão dizendo que já temos tecnologia suficiente para solucionar o problema climático. A gente pode concordar com isso? Acredito que sim, mas muitas das tecnologias de que já dispomos ainda são antieconômicas. É preciso haver um incentivo fiscal, um incentivo tributário, para que possamos começar a aplicar estas tecnologias limpas. A partir de então, instala-se uma curva de aprendizagem e essas tecnologias vão ficando cada vez mais econômicas e aceitas naturalmente por todo o setor privado. Eu me chamo Aline, sou estudante de TI. Eu gostaria de saber se os resíduos radioativos hospitalares recebem o mesmo tratamento de resíduos coletados em clínicas e hospitais. Normalmente não, porque tem um nível de periculosidade diferente. Emitem radiações que são perigosas para a saúde e até para a vida humana. Enquanto que a grande maioria dos resíduos hospitalares mais comuns, como seringas, bisturis, agulhas,
bolsas de sangue, restos de curativos e de remédios, sobras de comida que são oferecidas a pessoas com doenças infecciosas. Tudo isso pode passar por um processo de descontaminação e em seguida ser destinado a um aterro sanitário convencional ou ser incinerado. Diferentemente destes resíduos mais comuns, os resíduos radioativos não são passíveis de descontaminação. Não há uma forma de reduzir ou zerar a radiação que eles emitem. Por isso, precisam ser condicionados de uma forma especial e destinados a um depósito final especial de resíduos radioativos, normalmente junto com resíduos nucleares. Não saia daí, o Viver Sustentável volta já. Olho vivo, consumidor. A incineração de 10 mil toneladas de resíduos pode criar apenas um emprego. Mas a reciclagem da mesma quantidade pode proporcionar a ocupação de 40 pessoas. Então, incentive a reciclagem e os empregos verdes. Assim você estará contribuindo com o meio ambiente e com a sociedade. Você sabia que no Brasil a cada ano são desperdiçados mais de 4,5 bilhões de reais porque nós não reciclamos tudo o que poderíamos? Apesar de sermos o país que mais recicla latas de alumínio no mundo, os outros materiais ainda são pouco reciclados no Brasil. Precisamos cobrar mais iniciativas públicas e privadas. Aquelas enormes turbinas com pás usadas para gerar energia eólica podem estar com os dias contados, graças a uma empresa espanhola. A companhia conta com o projeto de torre que dispensa as hélices, mas que é feita do mesmo material delas e balança para frente e para trás para gerar eletricidade. De acordo com técnicos que desenvolveram o projeto, a ideia dos dispositivos que foram batizados de Vortex Mini e Vortex Gran é aproveitar um efeito aerodinâmico conhecido como vorticidade, que produz um padrão de vórtices giratórios. O protótipo atual é um cone bem alongado, feito de fibras de carbono e vidro. Na base ficam 2 ímãs que se repelem e funcionam como um motor, ao lado de um alternador que vai transformar em energia elétrica a energia cinética gerada por estes movimentos dos cones. Os dispositivos não aproveitam tão bem o vento quanto uma turbina clássica, mas podem ficar bem mais próximos um do outro, o que significa melhor aproveitamento de espaço. E esse é só um dos benefícios destacados pela empresa. Conforme explicou David Surion, cofundador da empresa, em uma apresentação feita em Massachusetts Institute of Technology, MIT, no mês passado, o fato de não conter componentes mecânicos já faz a estrutura ser 51% mais barata do que as hoje existentes. Essa simplicidade poderá redundar numa economia no custo de produção de energia, que poderá ser gerada até por um valor 40% menor. Além disso, essas torres matarão menos pássaros e farão menos ruídos. Já para o final deste ano, deverão estar prontas as primeiras torres que deverão ser instaladas em países em desenvolvimento. Meu nome é Gessel, sou auxiliar de escritório e gostaria de saber se o estímulo à valorização da sustentabilidade na construção civil iria criar novos empregos. Irá não, já está criando, e empregos verdes. E em alguns setores, até faltando mão de obra especializada, como é o caso de técnicos encanadores especialistas em instalação de painéis de aquecimento solar. Muitos outros empregos verdes relacionados a construções sustentáveis podem surgir
desde que haja um estímulo do governo, sinalizando com clareza de que vai apoiar mesmo, de fato, estas inovações. Essas inovações que exigem um treinamento, uma relocação de mão de obra, um retreinamento. E as pessoas só vão se dispor a treinar para fazer algo novo se tiverem certeza de que este mercado de trabalho novo não é um modismo, é algo que veio para ficar. Meu nome é Priscila, eu estudo análise de sistemas e eu queria saber qual a viabilidade econômica de um empreendimento sustentável. Plenamente sustentável. O custo extra de se construir um prédio verde, um prédio dentro dos padrões de sustentabilidade, não excede 10% em relação a uma construção convencional. Na maioria dos casos, não passa de 5%. Esse valor é mais do que compensado, em primeiro lugar pela imagem, pelo marketing ambiental que se consegue com essa construção verde. Em segundo lugar, com a economia de energia e de água que estes prédios sustentáveis oferecem aos seus ocupantes. Assistam agora a entrevista que o deputado Mendes Tame fez com o engenheiro José Tadeu, da Woben, uma empresa de São Paulo que fabrica turbinas eólicas. É um prazer estar aqui em Sorocaba, na Woben, empresa que fabrica e instala usinas eólicas. Qual é a posição do Brasil no ranking dos países que já estão produzindo energia eólica? O Brasil tem uma capacidade instalada de cerca de 500 megawatts. Essa capacidade é muito pequena comparado ao que foi instalado já a nível mundial, que é de 140 mil megawatts. Quais as regiões aqui no Brasil que têm o maior potencial de geração de energia eólica? Nós temos um grande potencial de energia, segundo os dados do Atlas de Potencial Eólico, lá na região Nordeste e na região Sul. Mas o estado de São Paulo também tem esse potencial. Eu gostaria até de lembrar que o Atlas Eólico Brasileiro, ele foi feito para uma altura de 50 metros, tá? E à medida que essa altura seja aumentada para 80, 100 metros, esse potencial tende a se aumentar, tá? Hoje, a capacidade nossa, com relação a esses 50 metros, seria o equivalente de 10 Itaipus. Na região litorânea, em toda a praia brasileira, essa extensa praia brasileira, venta muito? Sim, nesses quase 8 mil quilômetros de praias que o Brasil tem, né, é a região onde se concentra a maior população do nosso país. E é uma região também de muitos bons ventos, né, onde nós podemos visualizar isso tranquilamente pelo Atlas Eólico. Se na região litorânea se concentra grande parte da população brasileira e venta, portanto, nós podemos ali colocar usinas de geração de energia eólica, nós temos uma proximidade entre a produção e o consumo, portanto, o custo de distribuição pode ser menor. E, em segundo lugar, a complementariedade venta nos meses em que há pouca chuva. Hoje no Brasil, no primeiro semestre do ano, venta mais na região sul do Brasil e chove na região nordeste. No segundo semestre, o vento é maior na região nordeste e chove na região sul. Essa complementariedade entre os regimes eólico e hídrico colabora muito para a segurança da nossa segurança energética. Por quê? Porque nós acumulamos energia nos reservatórios, a eólica proporciona isso. Outra questão importante também é essa geração de energia próximo aos centros consumidores, você reduz as perdas elétricas que ocorrem nas linhas de transmissão. Nós estamos vendo que a matriz elétrica brasileira, que ainda é limpa, está ficando cada vez mais suja, porque nos leilões ganham as termoelétricas movidas a gás, movidas a diesel, que geram uma quantidade imensa de CO2. As energias eólicas podem vir a substituir completamente as termoelétricas? No Brasil, nós temos duas modalidades com relação à venda de energia. Tem uma modalidade que é por disponibilidade, tá? Que é, no caso, utilizado nas termoelétricas,
que elas ficam lá disponíveis e tem energia por quantidade, que é a energia firme que é gerada a todo momento. É o caso da eólica, tá? Quando nós ampliamos em nossa matriz energética a utilização de usinas eólicas, vai possibilitar uma menor geração das térmicas. Por quê? Por causa da questão da complementariedade entre o regime eólico e hídrico. Então isso vai possibilitar a redução, por exemplo, das emissões de CO2 quando a eólica entrar mais intensamente na matriz de energia do país. Quanto custa uma usina eólica? Uma usina eólica depende de várias características. Nós temos que verificar o local, o tipo de instalação, se é um vento que utiliza maior velocidade ou menor velocidade, mas para a gente ter uma ideia de valor, seria em torno de 5 milhões o megawatt instalado. E 1 megawatt instalado dá para fornecer energia elétrica para quantas famílias ou para quantas pessoas? 1 megawatt instalado atenderia aí as necessidades de 10 mil pessoas. Quanto eu evito, quanto eu reduzo de emissões de CO2 por megawatt de uma energia, de uma usina eólica? As usinas instaladas pela Vobem hoje, elas atendem aproximadamente 4 milhões de pessoas. Então hoje, 600 mil toneladas são evitadas de geração na atmosfera em virtude das usinas que nós já instalamos no país. Bom, isso faz jus aos créditos de carbono previstos no protocolo de Quioto. Quem está recebendo esses créditos de carbono? Hoje, pela lei 10.438, que instituiu o programa PROINFA, né, esses créditos de carbono eles são do governo. É importante que esses créditos, na realidade, sejam do investidor, porque eles poderão estar considerando isso nos seus projetos e colaborar para a modicidade tarifária, reduzindo o valor da energia. O valor da energia ao consumidor. Exatamente. Bom, Tadeu, eu apresentei um projeto desse, de que nos projetos, mesmo sendo do PROINFA, que é esse programa de incentivo às energias alternativas, os créditos de carbono fiquem para o investidor. Isso está tramitando lá na casa e eu imagino que possa vir a ser um estímulo à implantação de novos projetos no país. Isso é muito importante e no Brasil nós já temos uma usina eólica recebendo o crédito de carbono porque antecede ao programa de incentivo às fontes alternativas de energia elétrica, que é o PROINFA, né? Tadeu, se a energia eólica é uma energia limpa e renovável, se no Brasil há tanto vento, quais são os entraves? O que é que está atrapalhando, entravando, para que nós cresçamos muito nessa área? O Brasil precisa criar um programa de longo prazo. Nós precisamos ter um programa que colabore na contratação de 1 gigawatt ano pelo período mínimo de 10 anos, 14 anos. Nós precisamos ter uma visão até 2025. Tá? Isso facilitaria muito o desenvolvimento da indústria local, ampliando o número de empregos em nosso país e colaborando para uma maior inserção da energia eólica na nossa matriz. Se nós tivermos a certeza, a garantia, por lei, até melhor até por lei, de que todo ano vai haver uma contratação de 1 gigawatt, isso, na sua opinião, cria um mercado cativo que possa entusiasmar muitas empresas a entrarem para o mercado e o consumidor possa sair ganhando com isso, ter uma energia mais barata? Isso é super importante. Por quê? Porque criando esse mercado aí, possibilita das empresas terem um planejamento de longo prazo, isso facilita muito as coisas, isso vai ampliar o número de empregos no nosso país, e isso, aliado a alguns outros incentivos, por exemplo, a desoneração de uma cadeia produtiva, vai possibilitar que a inserção da eólica colabore muito com o nosso país, ampliando a geração de eólica, ampliando o número de empregos, tendo uma estabilidade maior com essa visão de longo prazo. Nós precisamos pegar e ver e ter essa visão até 2025. Nós temos absoluta convicção. Vocês trabalham no horizonte do conhecimento humano e estão ajudando a construir uma nova civilização, uma era da sustentabilidade. Muito obrigado, um prazer poder estar aqui com vocês.
Nós que agradecemos. Muito obrigado. Não percam no próximo bloco o novo marco legal da biodiversidade. O Viver Sustentável pergunta: quantas toneladas de lixo, em média, o Brasil produz por dia? Letra A, 100 mil. B, 150 mil. C, 240 mil. Ou letra D, 440 mil? A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou quantas toneladas de lixo, em média, o Brasil produz por dia. A resposta correta é letra C, 240 mil toneladas. O Brasil possui uma das maiores biodiversidades do planeta, o que também acarreta na maior incidência de crimes de biopirataria, ou seja, tráfico de animais silvestres, de madeiras nobres e de material genético. Em função disso, a legislação brasileira, no sentido de coibir esse abuso, acabou também inibindo ou dificultando muitos trabalhos de pesquisa e desenvolvimento de princípios ativos, notadamente para a indústria farmacêutica. Quem nos fala sobre isso é o deputado federal Mendes Tame, que foi o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Biopirataria. Realmente, o país tanto perdia com crimes de biopirataria, como por limitar o patenteamento de produtos advindos de seres vivos. Atenuar essas distorções tem exigido amplos debates, notadamente da Câmara dos Deputados, da Polícia Federal, das universidades, dos institutos de pesquisas. Recentemente, foi aprovado o novo Marco da Biodiversidade, que reforça as regras atualmente em vigor definidas pela Medida Provisória 2186-16 de 2001, a qual incorpora os compromissos assumidos pelo Brasil perante a Convenção da Diversidade Biológica, Tratado Internacional das Nações Unidas que regula o tema. O projeto de lei foi aprovado pela primeira vez na Câmara dos Deputados em fevereiro. Encaminhado ao Senado, recebeu 23 emendas que alteraram o texto. O objetivo da Lei de Biodiversidade é diminuir a burocracia e estimular a pesquisa e a inovação com espécies nativas. No entanto, é bom lembrar que alguns ambientalistas dizem que se trata de uma lei que aumenta o acesso, facilita o acesso aos nossos recursos naturais, sem proteger as populações indígenas e os seus conhecimentos tradicionais. Entre os principais pontos aprovados estão a retirada de penalidades impostas a empresas que descumpriram regras ligadas à exploração de materiais provenientes de plantas ou animais. Com dados fornecidos pelo Sempre, vamos ver os preços por tonelada dos principais produtos destinados à reciclagem. Preço da tonelada do material destinado à reciclagem para a cidade de Cuiabá. Papelão, R$ 250. Latas de aço, R$ 180. Alumínio, R$ 2.700. Plástico rígido, R$ 850. E PET, R$ 1.700. Você também pode participar do nosso programa. Mande perguntas e sugestões de temas para contato@viversustentável.net e assista ao nosso arquivo de matérias pelo site viversustentável.net. Lá você também encontra muitas informações sobre sustentabilidade e meio ambiente. O Viver Sustentável fica por aqui. E lembre-se, para mudar o mundo precisamos fazer a nossa parte. E a sustentabilidade é o caminho. Até o próximo programa.